Elvis Clayton dos Santos Silva, acompanhado da irmã Virgínia Ronquete Davi. Fábio Oliveira dos Reis, acompanhado de sua esposa, irmã Eliane da Cruz Reis. Fernando da Silva Santana, acompanhado da irmã Gislaine Quental Pereira. Jefferson Pedro Bagagini, acompanhado da irmã Maria Pereira Bagagini, sua mãe. José Wilbert Magalhães, acompanhado da irmã Natasha Vinali da Silva. Kennedy Galvão da Silva, acompanhado da irmã Valéria Montagnani. Leandro Freitas Santos, acompanhado da missionária Sara Lopes. Marcelo Oliveira Santos, acompanhado da sua esposa, irmã Eliane Fonseca Oliveira. Marcos William da Silva Souza, acompanhado de sua esposa, irmã Marcela. Enilson Mariano, acompanhado de sua mãe, diaconisa Cleonice. Gostaria de convidar o presidente-geral da Igreja Adventista da Promessa, pastor Williams Corrêa Soares. O paraninfo da turma, pastor José Lima de Farias Filho. E os professores, pastor Genilson Soares da Silva, pastor Cláudio Garcia, pastor Enéas Manuel dos Santos e diaconisa Ruth de Oliveira Soares. Reverentemente os convido a se colocarem em pé e, sob a regência da diaconisa Naide Cassimiro, cantaremos todos o hino Cristãos. Baseada em versículos selecionados de 1ª e 2ª Timóteo. São palavras de um velho missionário que está encerrando a sua carreira na Igreja de Cristo para um jovem missionário que está começando a sua carreira na Igreja de Cristo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Foge outro sim das paixões da mocidade.
procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Ao contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer por amor ao Evangelho. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim, até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Reverenciemos este momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai. Amém. Nós louvamos o Teu nome neste momento, Senhor. E em nome de Jesus, buscamos a Tua face e a Tua presença, ó Deus, em mais este ato da Assembleia Geral, da Tua Igreja aqui na face desta terra, Senhor. Pai Celestial, nós estamos assistindo agora a uma manifestação de que Deus continua a crescer. Quando o Senhor separa pessoas para que possamos juntos, com mais agora trabalhadores, levar a preciosa semente em favor ainda daqueles que estão no pecado. E hoje, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, nós temos a felicidade de estarmos nessa formatura de 13 jovens que já estão trabalhando, estão já aprovados, já oficializados pela Igreja Adventista da Promessa. Estamos felizes com todos eles, estão trabalhando, estão animados, e nós temos a satisfação nesta Assembleia em realizar esta formatura, graças a Deus. A Igreja continua com esta visão de investimento, e logo mais esta Assembleia estará conhecendo também novas pessoas que estão se preparando. A Igreja continua na sua direção geral, nas direções regionais e setoriais, com esta visão, investindo nas pessoas, principalmente naqueles jovens que estão se despontando lá nas igrejas, nas congregações. Não começaram ainda o seminário, mas já estão trabalhando, são interessados em favor do crescimento da igreja e também em favor da remissão dos pecadores que estão aí no mundo. Estão já com as suas vidas voltadas para aquelas pessoas que precisam de Cristo Jesus. E nós, pastores, nós dirigentes, estamos também com os nossos olhos voltados para estes jovens, para estes irmãos e irmãs que estão já realizando ótimos trabalhos nas igrejas. Mas também que o Senhor seja louvado no ministério de vocês. Sejam ministérios vitoriosos, poderosos na unção do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É a minha palavra. Amém. Nós ouviremos então ao paraninfo da turma, pastor José Lima de Farias Filho. Os cumprimentos ao presidente-geral da Igreja Adventista da Promessa, pastor Luiz Correia Soares, e com isso também cumprimento a todos os Adventistas da Promessa e amigos aqui presentes.
Irmãos, obrigado pela honra me concedida de poder me dirigir a vocês na condição de paraíso. As palavras que ofereço a vocês nessa hora, eu as escrevi ontem pela manhã e 24 horas depois que eu as escrevi, fui confortado por elas ao ouvir a mensagem do pastor Gregório Ferreira da Silva, especificamente quando ele citou o apóstolo Tomé. Eu irei ler para vocês aqui um versículo das Escrituras que traz o nome desse apóstolo. Encontra-se em João, capítulo 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Esse texto está no seguinte contexto: Lázaro estava doente e Jesus não estava presente. As duas irmãs dele mandaram avisar Jesus com as seguintes palavras: Lázaro, o nosso amigo, Lázaro está enfermo. E o Senhor respondeu a essa informação, dizendo que a enfermidade desse homem seria para a glória de Deus. Por isso ele ficou mais 2 dias onde estava, e em seguida disse o seguinte a seus discípulos: voltemos para a Judéia. E ao fazer esse convite para os discípulos voltarem com ele para a Judéia, recebemos a seguinte resposta de um de seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? E Jesus explicou que quem anda lá na luz, quem anda de dia, não tem medo de ir a lugar nenhum e não tem medo de ninguém. E em seguida, volta a convidá-los para voltar para esse lugar com as seguintes palavras: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nós vemos aqui que em poucos minutos, por 2 vezes, Jesus Cristo convida seus discípulos a o acompanharem até a zona mais crítica de evangelização, que era a Judéia. A Judéia não era habitada por pagãos, irmãos. Ela era habitada pelo povo de Deus. O lugar onde o Salvador do mundo e seus discípulos corriam um perigo de morte era habitado pelo povo de Deus. Então nós temos aqui registrada nas Escrituras, como resposta ao convite de Jesus para irem para a zona de morte, uma das respostas mais incríveis e mais motivadoras que um discípulo pode dizer para o seu mestre ou para o seu Senhor: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé, a gente costuma se lembrar dele apenas naquele episódio que ele exigiu provas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Isso aconteceu lá na frente. Aqui ele está no início da carreira dele. Ele começou muito bem. É um dos melhores começos da história de um discípulo narrado nas Escrituras. No início ele foi fantástico, ele começou como todos devem começar e como creio que a grande maioria dos homens e das mulheres começaram, dispostos a morrer por Cristo, dispostos a dar a vida por Cristo, a fazer sacrifícios pessoais, familiares, físicos, emocionais, espirituais. Tomé começou bem, mas o tempo foi passando. Tomé foi absorvendo funções de liderança. Tomé foi sendo reconhecido como homem de Deus. Tomé foi crescendo, Tomé foi galgando cargos, Tomé ficou cada vez mais famoso e cada vez mais era cumprimentado por um número maior de admiradores do povo de Deus. De tal forma foi sofrendo alterações que no capítulo 14 nós o encontramos sem rumo, sem prumo, sem direção, sem alvo, sem padrão, sem saber o que fazer na vida. O homem que havia dito: vamos nós também para morrermos com eles, agora diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho?
aconteceu com Tomé? Ser líder cristão é ruim? Obviamente não. É a maior de todas as honras. É que Tomé perdeu o caminho da vida, esqueceu o caminho da cruz. Está confuso sobre o caminho certo e o caminho errado. Se perdeu no meio do povo. Se perdeu na estrutura do povo. Como um abismo chama outro abismo, no capítulo 24, nós já o encontramos bastante gelado, insensível para com as palavras de Jesus, que de viva voz, por várias vezes havia prometido ressuscitar ao terceiro dia. Agora Tomé já não acredita nas promessas de Deus, Tomé já não acredita nas palavras da Bíblia. Tomé agora é líder experiente, muitos anos de estrada, currículo respeitado entre os homens. Com essa bagagem, acha natural desconfiar da palavra de Deus. Acha normal usar outras formas de revelação sobre o que é certo e o que é errado. Entende que pode exigir provas de Deus para crer numa promessa dele. Ele se modernizou. Então declara aos seus pares: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puder pôr a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei. Pobre Tomé teve que ser repreendido publicamente. Jesus se aproxima, passa pela parede, chega perto de Tomé e diz: você disse que quer pôr o dedo em mim? Põe aqui o dedo em mim. Pegou a mão dele e esfregou na mão. Você disse que colocar a mão em mim? Tá bom? Passa a mão em mim. Vê os cravos. Vê os rasgos. E olhando nos seus olhos lhe disse: Tomé, seja crente e não incrédulo. Quanta gente atrapalhada, irmãos, no tempo de Tomé. Quanta gente atrapalhada no nosso tempo. Tomé só tomou rumo na vida depois que Cristo lhe confrontou poderosamente, decisivamente, olhando-lhe nos olhos. Tomé é tudo ou nada. Sou eu ou ninguém. É a minha palavra ou nada. Tomé caiu por terra e diz: Senhor meu e Deus meu. A partir desse instante ele se transformou naquele apóstolo que o pastor Gregório pregou hoje de manhã aqui. Quantos caminhos diferentes hoje, quantas doutrinas, quantas formas de ver a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quanta confusão espiritual. Todos começaram bem, todos disseram: vamos morrer com ele. Mas o tempo vai passando, e ontem, muito angustiado, enquanto escrevi isso aqui para vocês, eu perguntei: Senhor, eu não sei para onde ir. Como posso conhecer o caminho diante de tantos caminhos que eu estou vendo? Quando Tomé pediu essa ajuda a Jesus, imagina o mestre olhando nos seus olhos. E foi nesse momento, irmãos, informantes, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas uma das afirmações teológicas mais contundentes do Evangelho. Foi nesse momento em que Tomé pediu a ajuda de Jesus que o Senhor olhou para ele e lhe disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ontem eu fui confortado com essas palavras aqui nesse lugar, ao ler o que Jesus disse para Tomé. Diante de tanta confusão que eu vi, o Espírito Santo confortou meu coração, e eu espero que com essas palavras o coração de vocês seja confortado.
Por isso, meus irmãos, meus amigos, meus queridos formandos, eu louvo a Deus porque o discipulado de vocês está começando bem. Mas isso não é garantia de muita coisa, não. A Bíblia garante que aquele que deseja episcopado, boa obra deseja. Logo, ser líder é uma função divina. Eu incentivo vocês a perseguirem isso. Só lhes peço muita atenção para o conselho que lhes dou agora, que são resultados de 14 anos de experiência cristã na Igreja Adventista da Promessa. A demanda por liderança na Igreja Adventista da Promessa é tão grande que em pouco tempo pessoas indicarão o nome de vocês para serem consagrados nas funções de liderança. Vocês serão reconhecidos como homens de Deus de norte a sul. Vocês vão crescer, vão galgar cargos, vão ser cada vez mais cumprimentados e admirados pelo povo. É possível, aliás, é impossível vocês não sofrerem alterações. Mas dependendo do que for alterado, dependendo do que for afetado naquilo que vocês aprenderam em 2 anos em classe e em 2 anos no campo, de onde vocês estão chegando agora, vocês poderão ser grandes homens de Deus, ou poderão perder o rumo, o prumo, a direção, o alvo, o padrão, a vida. Para que continuem firmes como obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, que são os exemplos dos fiéis, imitem a atitude de Tomé no início da carreira dele. Façam da vida de vocês, façam da vida de vocês este lema: vamos morrer com ele. É a única chance que vocês têm de permanecer firmes. É o caminho do Gólgota. Esqueçam de Roma. E nunca se esqueça que quando Jesus foi recebido em Jerusalém com aqueles ramos, os ramos iam lá no palácio de Herodes. Mas Jesus fura o bloqueio dos ramos e vai para a igreja. E confessa o que estava errado lá dentro da igreja. E quebra as bancas. E põe o povo que não tinha acesso à graça de Deus para dentro da igreja. Vocês não foram chamados para ir para Jerusalém, nem para Roma. Estão sendo chamados para ir para o Gólgota. É lá que é a nossa vitória. A nossa morte é a nossa vitória. Porque a semente para dar fruto primeiro tem que morrer. Amém. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse que a ganhará. Nós não somos chamados para ser famosos, somos chamados para morrer por Cristo. Amém. Para que esse lema, vamos morrer com ele, não se transforme apenas numa declaração sem vida, façam o que Paulo pediu ao jovem líder Timóteo, que assumiria a liderança da igreja após o martírio do apóstolo. Em 3 minutos eu termino. Primeiro, guardem o Evangelho de Cristo. Guarda algum depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Vocês não devem nada para professor nenhum. Vocês devem respeito e amor por eles. O que vocês receberam foi dado a vocês pelo Espírito Santo de Deus. Guardem esse depósito. Segundo, sofram pelo Evangelho de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que era descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Sofram o Evangelho. Terceiro, preservem o Evangelho de Cristo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, preservem o Evangelho. Por último, proclamem o Evangelho de Cristo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes
a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo e chegou, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, você sofre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Se assim for, vai chegar um dia em que vocês vão voltar aqui essa assembleia e vocês verão novos rapazes aí no lugar onde vocês estão. E de cabeça erguida, vocês poderão dizer, como Paulo disse, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Poucos dias depois, irmãos, Paulo escreveu isso. Ele se entregou ao martírio. Ele morreu por Jesus. Vamos morrer por ele. Missionário que está na região Ceal, José Wilbert Magalhães. Ouçamos a ele. Também com muita alegria saúdo a todos os componentes da mesa e com satisfação venho aqui representar a turma CMTM, o curso médio de Teologia Ministerial entre os períodos 2002 até 2005. E com muita felicidade, quero dizer, antes de proferir essas palavras em nome da turma, posso dizer aos irmãos que durante esse período em que convivemos aqui em São Paulo, não apenas crescemos na graça e no conhecimento, mas crescemos na comunhão. E não temos apenas colegas de ministério, colegas de aula, mas temos verdadeiros amigos, amigos para todo momento. Tive isso de todos aqueles que fizeram parte dessa turma. Não somente os colegas de sala de aula, mas também os professores que estiveram conosco durante todo esse período. Em março de 2002, chegava a São Paulo um grupo de jovens, oriundos de lugares diferentes, com hábitos diferentes, com sotaques diferentes, mas com um só objetivo: corresponder ao chamado de Deus. No início parecia um sonho. As coisas mais simples eram motivos de alegria e admiração. Os olhos de cada um brilhavam na expectativa do que estava por vir. Todos tinham uma história e sabiam que ainda não estava completa. Deus, que havia sido fiel ao iniciá-la, também seria fiel para completá-la. Aos poucos, começaram a perceber que a missão não seria tão fácil. Vieram as lutas, saudades e até incertezas. Os sorrisos, em alguns momentos, davam lugar às lágrimas. Lágrimas que não representavam decepção, e sim dificuldade. O vigor também não era o mesmo de outrora. Havia cansaço no semblante de alguns. Os espinhos eram mais e maiores do que esperavam. Em meio a tudo isso, ouvia-se entre eles desabafos, questionamentos e muitas orações. O que não se ouvia era a frase "não posso". De certo, as palavras de Paulo estavam impregnadas em seus corações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante esse período, aprenderam que as provações fazem parte dos propósitos de Deus. Como o ouro é refinado no fogo, eles também estavam num processo de renovação. O caminhar lhes proporcionava bons encontros. Conheceram uma irmã com jeito
e carinho de mãe, a qual passou a ser respeitada e considerada como tal. O nome dela era mencionado todos os dias, nome que marcou sua vida. Zina é o nome que jamais esquecerão. A cada dia, os jovens cresciam no conhecimento da palavra de Deus. Seus mestres, usados pelo Espírito do Senhor, lhes falavam as coisas certas, nas horas certas e da forma certa. Esse crescimento não se restringia à sala de aula. Algumas reuniões com a diretoria geral lhes aparavam as arestas. Houve muitas amizades, não apenas entre eles, mas também com as igrejas pelas quais passaram. Estas exerceram o papel de olaria, onde o Senhor Jesus os remodelou. Em dezembro de 2003, a primeira etapa do curso se findava. A alegria era maior que a anterior. Todos saboreavam a vitória que o Senhor havia dado. As lágrimas agora não representavam dificuldade, e sim muita alegria. E diziam entre eles: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Foram comissionados aos campos. Aquilo que aprenderam teoricamente teriam que transformar em prática. A luta seria diferente. Não estariam juntos e teriam que experimentar a dor da solidão. Novos espinhos iriam surgir. Não obstante, a solidão seria apenas aparente, pois Deus estaria com eles. E mais uma vez seria o responsável pela vitória. Enfrentaram a batalha. Outras pessoas, como diretores regionais e setoriais, foram usadas por Deus para servirem de suporte. Outras igrejas contribuíram para o desenvolvimento deles. Alguns desistiram e ficaram pelo caminho. A maioria perseverou e permaneceu firme, correspondendo ao chamado de Deus. Hoje, dia 26 de novembro de 2005, esses jovens estão aqui celebrando mais uma vitória dada pelo Senhor. E podem dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é o responsável pelo início, pelo desenvolvimento e pelo final da nossa história. Por essa razão, damos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e lhe agradecemos por tudo o que fez e fará por nós. Agradecemos também às diretorias geral do presbitério, anterior e atual, que nos deram todo o apoio e incentivo. Aos professores, que nos ensinaram tudo aquilo que precisávamos aprender. Aos diretores regionais e setoriais, que respaldaram o nosso trabalho. A irmã Zina, que foi uma mãe em todos os momentos. Agradecemos às igrejas que nos receberam, tanto nos períodos teóricos, como também práticos de nossas aulas, pois temos a certeza que foram instrumentos de Deus para o nosso desenvolvimento. Agradecemos à Igreja Adventista da Promessa, que nos deu a honra de fazer parte do seu corpo ministerial. Encerramos esse discurso com as palavras de nosso professor e pastor José Lima. O nosso desafio é conhecer teologia e crer no poder de Deus. Que o Senhor Deus seja louvado. Dentre os professores dessa turma, num total de 25 deles, por razões óbvias, nós trouxemos à frente alguns professores, esses que estão colocados aqui. É bem verdade que esse corpo docente, formado aí por 25 professores, ao longo dos 24 meses ou perto disso que esteve conduzindo, ministrando matérias a esses alunos, gostaria de estar aqui à frente também para, numa justa homenagem, dar-lhes préstimos, dar-lhes prestígio também. Mas recebam vocês
que os nossos professores também se sintam homenageados com a participação desses nossos colegas que aqui estão. É instante agora para que vocês recebam o canudo. E eu gostaria de convidá-los nominalmente para que venham à frente e recebam esta homenagem. Peço licença para que eu posicione daqui de baixo. E eu gostaria de convidar então ao presidente-geral, pastor Williams Corrêa Soares, para proceder à entrega do certificado ao Anderson Guarnieri. Pastor Gilberto Fernandes Coelho, vice-presidente, para a entrega ao missionário Antônio Marcos Duarte. Pastor Cláudio, professor e superintendente na região mineira, para a entrega ao missionário Auriedno Rodrigues de Paula. Professor José Lima, para a entrega ao missionário Elvis Clayton dos Santos Silva. Olá, Catarina. Professor Pastor Genilson, para entrega ao missionário Fábio Oliveira Reis. Pastor Enéas, para Fernando da Silva Santana. Diaconisa Ruth, para Jefferson Pedro Bagagim. Pastor Williams Corrêa Soares, para José Wilbert Magalhães. Pastor Gilberto Fernandes Coelho, para Kennedy Galvão da Silva. Diaconisa Ruth, para Leandro Freitas dos Santos. Pastor Genilson, para Marcelo Oliveira dos Santos. Pastor Enéas, para Marcos William da Silva de Souza. Pastor Cláudio Garcia, para Nilson Mariano.
Obreiros da obra do Senhor, a 41ª Assembleia também quer prestar uma homenagem a vocês, através do conjunto masculino, ao qual convido nesse instante para que se coloque à frente. E nós ouviremos aqui, sob a regência da diaconisa Naide Cassimiro, 2 cânticos de louvor a Deus. Só em Deus
Nós vamos orar agora em favor desses nossos irmãos. Dos demais professores, aqueles que estiverem presentes, nós também os convidamos para que venham nesse instante à frente. Pastor Valdeci, Pastor Manuel Pereira Brito, Pastor José de Oliveira Neto, Pastor Miguel, Irmã Eudociana, Irmã Vilma, Irmã Camila, Diaconisa Naide Casimiro, Irmã Suzana, Pastor Irigledson, Pastor Isaías, Pastor Edson Antônio dos Santos, Pastor Sandro Soares, Irmã Elizabeth Ribeiro, Irmã Denise Belisário, Diácono Marco Antônio de Souza, a plateia, a assistência, convido para que se poste em pé nesse instante. Reverentemente, de onde você está, levante também as suas mãos. Aos formandos, eu peço que ajoelhem-se nesse momento. Nós vamos orar a Deus para que Deus os abençoe. Oremos, pois, a esses nossos irmãos. Deus grandioso, maravilhoso, da glória e honra, te agradecemos, Deus, a Deus por eles, essas jovens, oh Deus, para também cuidarem do teu rebanho, que essa nova geração vai colher, nova geração Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Oportunamente, os formandos receberão os cumprimentos. Podem retornar aos seus lugares. Obrigado aos professores. Gostaria, então, nesses instantes finais já da nossa programação, os irmãos podem se sentar, de dar a oportunidade para o pastor William. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre as vossas vidas, é o nosso desejo. Glória a Deus. Amados, na continuidade desta visão que o Espírito de Deus tem colocado na Igreja Adventista da Promessa, nós temos a satisfação também em anunciar a vocês que nós estamos com uma nova turma em andamento. Quando no início eu tinha dito aos meus colegas de diretoria geral que o Senhor tenha colocado no meu coração, no coração da igreja, que nós deveríamos ter uma turma de 30 jovens. 30 jovens. Evidentemente nós fazemos avaliações dos currículos que chegam e das avaliações que nós fizemos, nós conseguimos trazer, numa parceria com as regiões administrativas, conseguimos trazer para o curso 25 jovens. É uma ótima turma de alunos que estão sendo formados para este trabalho glorioso que o Senhor tem colocado para cada um de nós que trabalhamos nessa seara. Eu gostaria de fazer a apresentação desta turma e da forma que eu for anunciando o nome, vocês venham aqui à frente para serem apresentados a esta Assembleia Geral. Adélcio da Silva Souza, pode vir rapidinho. Adriano Alves Fiuza,
Alberto Antônio dos Santos, André Vânio Pereira do Nascimento, Benjamin Barroso de Figueiredo, Carlos Eduardo Araújo Pérez, Daniel Badaim, Hilton William de Souza Freitas, Elias Francisco Inácio, Fernandes Pereira de Sales, Jailton Souza Silva, José Maurício Farias Leite, José Robson Souza de Oliveira, Juarez Severo Neves Júnior, Márcio Roberto Silva Guimarães, Maicon Azevedo Geres, Moisés Fernandes Moreira, Moisés Laurentino da Silva, Rafael Bueno Maracioli, Rodrigo Bueno Maracioli, Tennyson Santos do Nascimento, Tiago Rioredo Costa Braga, Wesley Ferreira da Silva, William de Souza Pereira. Dos alunos, vou mencionar o nome e o local agora, levante só o braço, viu? Se manifesta para a Assembleia. Adelcio Silva Souza, da região mineira. Adriano Alves Fiuza, da região noroeste paulista. Alberto Antônio dos Santos, da região nordeste oriental. O André Vânio Pereira do Nascimento, da região Ceal. Benjamin Barroso de Figueiredo, da região amazônica. Carlos Eduardo Araújo Pérez, da região da Geral. Daniel Badaim, da região da Geral. Hilton William, da região noroeste paulista. Elias Francisco Inácio, da região noroeste paulista. Fernandes Pereira de Sales, da região nordeste oriental. Jailton Souza Silva, do setor maranhense. José Maurício Farias Leite, da região nordeste oriental. José Robson Souza, da região Ceal. Juarez Severo Neves Júnior, do setor rio-grandense. Márcio Roberto Silva Guimarães, da região Ceal. Maicon Azevedo Geres, da região paulista. Moisés Fernandes Moreira, da região amazônica. Moisés Laurentino da Silva, da região paulista. Rafael Bueno Baracioli, da região noroeste paulista. Rodrigo Bueno Baracioli, da região noroeste paulista. Tennyson Santos do Nascimento, da região Ceal. Tiago Rigoredo Costa Braga, da região norte. Wesley Ferreira da Silva, da região Rondo Acre. William de Souza Pereira, da região noroeste paulista. Aí estão eles, meus amados irmãos. Uma bonita turma, né? Vocês já imaginaram, como nós estamos imaginando aqui, estamos tendo a visão de Deus? Quantas pessoas serão evangelizadas através deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Estão sendo formados, estarão até novembro do ano que vem e sairão para a experiência no campo pastoral. Vocês estão contando, quem sabe a pergunta, mas pastor, só tem 24. Evidentemente, já perdemos um. Vamos recuperá-lo ainda, se Deus quiser. Esta tem que ser a função da igreja. Recuperar. Iremos recuperar em nome do Senhor. Da mesma forma, eu vos convido a ficar em pé. Estão caminhando para a metade do curso. Eles precisam de força, poder de Deus, não é? Para continuar, para que cheguem até o final, não é? Levantem sua mão e vamos orar por eles também.
Senhor bendito, poderoso Pai, aqui estão estes jovens, meu Deus. Oh, meu Deus, 24 jovens precisam da tua graça, precisam do teu poder, precisam de instruções, precisam, meu Deus, de fortalecimento, precisam de apoio. Oh, meu Deus, aqui estamos nós, participantes dessa Assembleia. Nós precisamos, meu Deus, orar, nós precisamos aconselhar, nós precisamos ensinar, totalmente dirigidos pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, estes jovens, para que sejam fortes, para que sejam valentes, para que possam vencer, meu Deus, essa parada. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre todos eles, as tuas bênçãos para os familiares deles. Senhor, conduza-os pelos caminhos corretos desta vida, meu Deus, para que não fiquem no entretenimento enganoso da vida, meu Deus, mas sejam fortalecidos pelo poder da tua palavra, meu Pai. Muito obrigado por todos eles. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe a todos eles, a que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão apresentados, em nome do Senhor Jesus, a esta Assembleia, todos esses jovens. Muito obrigado. Podem assentar os jovens e os irmãos podem assentar também. A partir desse momento, nós iniciaremos um intervalo para o banho, para o jantar. Eu estou olhando aqui, 15 para as 21 horas. Ou 8h45 fica melhor, né? Como que é? Mais um, como que é? Ou 20h45. Então temos tempo suficiente para o jantar. Que Deus nos abençoe, um feliz jantar e um bom banho para todos.